Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre o livro A Biblioteca de Paris. Já faz algum tempo que eu venho conversando com vocês sobre esse livro aqui no canal, comentando que eu queria muito ler, que eu tava cheia de vontade de ler. Entrou nos meus últimos vídeos de metas aí, se bobear, desde o final do ano passado. E no último vídeo de metas, o de fevereiro, eu falei que eu queria muito ler esse livro, tava muito animada, mas que eu tava com um pouco de receio de ser pesado por se passar durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Um dos períodos mais sombrios e terríveis da história do mundo. Então eu estava me preparando psicologicamente pra entrar nessa história, sabendo que ela é baseada em fatos reais. Então aqui a própria autora, a Janet Charles, que eu não vou pronunciar aqui o nome do meio, gente, que eu não vou conseguir falar certinho, mas a autora realmente trabalhou na Biblioteca Americana de Paris, ela traz muito da sua experiência pessoal aqui pro livro, então eu achei, assim, sensacional também, porque você percebe essa veracidade mesmo na escrita, no contexto histórico, em tudo que a autora descreve aqui pro leitor, você consegue visualizar bem, então achei isso sensacional. E saber que os fatos que aconteceram nessa história são reais, que aconteceram mesmo, né, torna a história ainda mais bonita, ainda mais encantadora, e vocês já vão entender melhor. É isso que eu tô falando pra vocês, assim que eu entrar no contexto aqui da história, começar a contar pra vocês o enredo. Mas antes de eu contar pra vocês sobre a Biblioteca de Paris, aproveita e já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda pra acompanhar os próximos vídeos. Deixa o seu curtir aqui embaixo se você gosta de conhecer novos livros, né, gosta de vídeos sobre livros específicos aqui no canal. E também me acompanha lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela, porque eu estou super ativa lá, sempre postando muito do meu dia a dia, das minhas leituras e tudo mais. Então, bora agora para o enredo de A Biblioteca de Paris. A história do livro começa em 1939, em Paris, quando a personagem principal, Odile, tenta um emprego na Biblioteca Americana de Paris. O sonho dela é trabalhar nessa biblioteca, né? Desde mais nova, ela tem esse contato próximo com os livros. A tia dela, a Caroline, que influenciou ali esse amor pelos livros, e o sonho dela é trabalhar nessa biblioteca. Porém, no começo do livro aqui, ela acaba não conseguindo o emprego, e aí ela escreve uma carta detalhada falando por que ela quer muito trabalhar na Biblioteca Americana de Paris, e ela consegue um emprego. E pouco depois ela também começa a namorar com um rapaz, porque na verdade o pai dela sempre pressionou ela pra se casar, ficou ali forçando a barra, levando inclusive pra jantar na casa deles ali vários rapazes que ele conhecia, que trabalhavam com ele na polícia, e ela nunca se interessou por nenhum deles, sempre ficou mais na dela, até que ela conhece este rapaz, que é o Paul, por quem ela acaba se apaixonando, porque ele é um pouco diferente dos outros e ele questiona um pouco o pai dela, ele bate meio de frente, assim, então ela acaba gostando dele. Eles engatam ali um namoro. Então a história começa assim, a Odile tá nesse novo emprego, tá apaixonada pelo ambiente de trabalho, começa a conhecer os outros colegas funcionários também da Biblioteca Americana em Paris. Então, aparentemente está tudo bem, até que se inicia a Segunda Guerra Mundial. Então as coisas viram, né, assim, do avesso, aquele caos total. A biblioteca, na verdade, poderia ser fechada, né, corre o risco de ser fechada, mas eles batem o pé, a biblioteca consegue autorização de continuar aberta, porém, alguns livros são banidos, né, são proibidos de circular, e, na verdade, algumas pessoas que são chamadas aqui, na verdade, de sócios da biblioteca, né, as pessoas que frequentam a biblioteca são chamadas de sócios, e alguns sócios, por exemplo, os judeus, são proibidos de frequentar a biblioteca. Então, na verdade, a biblioteca, ela fica, assim, sob o controle nazista ali. Os funcionários da biblioteca acabam resistindo a esse controle de algumas maneiras. Então eles entregam na casa de algumas pessoas, de alguns desses sócios, os livros, então eles carregam e levam os livros até as pessoas que não podem ir na biblioteca. Eles não tiram de circulação determinados livros que não eram para estar circulando, segundo os nazistas. Então eles batem de frente com as armas que eles possuem, que são os livros. Gente, é a coisa mais linda essa história pra quem ama livros, pra quem gosta de referências literárias, né, quem gosta desse clima, então, de livros, né, de livraria, de biblioteca. E essa resistência aconteceu de verdade, então é muito legal ler a história sabendo que esses fatos aconteceram, como eu falei pra vocês, né? E a história, ela é dividida também entre passado e presente. Então começa nessa parte de 1939, mas depois pula pros anos 80, quando a Odile já está mais velha, lá por volta dos 60 anos, acredito, e morando em Montana, nos Estados Unidos. E aí ela conhece uma vizinha adolescente, meio que por
acaso ali, porque a Odile, ela vive sozinha e muito isolada ali, ela é tipo uma senhorinha misteriosa ali que ninguém sabe muito sobre o passado dela. Então a vizinha, muito curiosa, acaba conhecendo a Odile, entrando na vida da Odile. Daí eu não posso contar mais pra vocês, né, sobre como essa relação se desenvolve, o que elas têm em comum, mas elas criam ali uma certa conexão também, que é muito linda de se ver. Então essa é uma história muito voltada para a amizade, o amor, esses encontros e reencontros e a resistência através dos livros. Então assim, maravilhoso, né, gente? Agora eu vou comentar com vocês alguns detalhes das minhas impressões sobre essa história. Acho que só contando a sinopse vocês já perceberam que eu gostei muito desse livro, né? Esse é um livro, gente, apaixonante, apesar de se passar na Segunda Guerra Mundial, na maior parte do tempo aqui da história. A gente tem fatos grotescos, assim, terríveis, muita violência, tem coisas que você fica assim, ai meu Deus, não, sabe? Assim, tem coisas muito pesadas, mas ao mesmo tempo, a história não é sobre essas coisas pesadas, né? A história é justamente sobre a amizade. Tem várias personagens aqui na história que tem um laço muito forte de amizade, é sobre fazer o bem e fazer algo pelo próximo. Então, na verdade, o foco da história é nisso, então acaba sendo um pouco mais otimista, inclusive mais do que eu imaginava quando eu pensei em ler esse livro, né? Que eu tava muito preocupada em de repente ser um livro pesado, Segunda Guerra Mundial. E na verdade é uma história assim que tem esse lado mais leve, mais bonito, sabe? Dos gestos das pessoas mesmo, das atitudes, das escolhas que as pessoas fazem, de até mesmo se colocar em risco pra ajudar o outro, né? E levar conforto através dos livros. Então assim, quem gosta de livros vai com certeza se identificar muito com essa história. Inclusive tem muitas referências a autores e livros que assim me deixaram com o coração quentinho, assim, eu fiquei muito feliz. Inclusive das referências ao Steinbeck, ao livro Jane Eyre. Então assim, tem referências às Vinhas da Ira, a Ratos e Homens, a histórias assim muito ilustres e histórias muito, sei lá, que eu amo, assim, né? E clássicos da literatura. Então é muito gostoso de ver o amor dos personagens pelos livros, pelas histórias e ver assim essas referências literárias. Então é um livro muito gostoso. Tem esses acontecimentos mais pesados, tem histórias ali que se entrelaçam, então é muito gostoso de acompanhar também e de ver as coisas se formando na história, né? Assim, a vida dos personagens. E tem essa coisa também de mudar entre passado e presente, que eu gosto, mudar também de foco narrativo ali do personagem, né? Porque a maior parte da história é contada pela própria personagem principal, que é a Odile, mas a gente tem também outros personagens narrando pequenas partes da história. Isso é muito legal também, porque aí você muda um pouco a sua perspectiva, o olhar mesmo, né, muda ali o foco da história. Então eu acho super legal também ter essa mesclagem ali na narrativa, que não deixa o livro cansativo. E eu gosto também bastante desse contexto histórico, que no caso aqui da Segunda Guerra é super pesado, mas ao mesmo tempo se passa em Paris e na maior parte do tempo aqui, né, quando a gente vai ver a história da Odile no passado, então se passa em Paris, aí tem aquela vibe, né, aquela atmosfera parisiense, tem palavras, né, e algumas coisinhas assim que nos remetem à França. Então eu achei perfeito também, porque adoro, né, queria muito viajar todo ano pra Paris, né, aquela rica, né. Então eu fiquei muito feliz de ver essas referências, tanto literárias quanto da cultura, quanto contexto histórico, do local que se passa. Então é uma história assim realmente muito prazerosa de ler, que eu recomendo pra todo mundo. Acho que se você tem algum receio com o tema de Segunda Guerra Mundial, não se preocupe, vai fundo nessa história, que ela é lindíssima. Então é isso, gente. Se vocês procuram um livro emocionante, inspirador, que traz uma mensagem de otimismo e de esperança nas pessoas, é esse livro. Apesar, né, da realidade dura e cruel que a autora, inclusive, reflete ali nas palavras dela, né? Ela vai contar ali sem pudores, mas ainda assim ele traz essa mensagem bonita que eu indico pra todo mundo. Eu acho que é um livro realmente emocionante. Eu amei essa leitura, indico muito pra vocês. Vou deixar o link de compra do livro aqui na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica de livro. Deixa o seu curtir aqui embaixo se você não deixou ainda, mas se você gosta também desse tipo de livro, inspirador, emocionante, pra deixar o coração quentinho. E eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.